Muito bom dia a todos. Eu sou Raimundo Souza, eu sou sócio e um dos executivos da VectorMed. Nós estamos muito felizes por mais esse encontro. Já é o 12º encontro que nós fazemos aos sábados, e com o propósito de compartilhar conhecimentos e experiências relevantes da vida que possa contribuir para a nossa formação. Então, nós fomos ousados em chamar esse nosso programa de formação de gestores de alto desempenho em saúde, porque nós entendemos que para ter saúde de qualidade, uma das premissas é ter pessoas competentes atuando no segmento, né? Obviamente que o nosso trabalho é um trabalho de despertar, é um trabalho de trazer as informações e, obviamente, que depois quem tiver interesse em se aprofundar, existem várias oportunidades para que esse aprofundamento possa acontecer, né? Então, só quero tomar um pouquinho só do tempo de vocês para falar um pouquinho sobre o nosso negócio. E nós somos um grupo de pessoas contaminadas pela saúde e quando a gente se contamina pela saúde, dificilmente a gente consegue sair desse mundo. Hoje nós atuamos em 3 eixos estratégicos. Nós viabilizamos negócio de saúde para organizações, negócio de terceiros para organizações de saúde. E a gente tem e vem crescendo bastante com a incorporação de tecnologia. Então, nós temos algumas startups que acompanhamos e que têm executado trabalhos assim muito especiais, apoiando os negócios na área de saúde. Nós também fazemos gerenciamento e implementação de projetos estratégicos e executamos consultoria estratégica também na área de saúde. A gente está aqui em São Paulo e tem uma unidade em Viçosa, em Minas Gerais, que atende toda a zona da Mata Mineira, e agora também a gente está consolidando uma base no Rio de Janeiro. Quero compartilhar um pouco com vocês sobre o nosso DNA, né? O que nos motiva, nos estimula, nos desafia todos os dias, né? O primeiro fator é que nós acreditamos na diversidade, mas nós acreditamos na diversidade que trabalha de forma colaborativa, porque na medida em que cada um de nós, respeitando as nossas diversidades, tem a capacidade de se integrar, de se juntar, de construir alianças, né, para execução de tarefas, trabalhos e atividades, nós superamos aqueles que ainda insistem em trabalhar sozinhos, né? Essa diversidade, ela nos leva a focar, a concentrar, a expandir, estimular o uso da nossa mente, dos nossos conhecimentos, dos nossos neurônios, né? A gente, como ser humano, a gente tem uma capacidade extraordinária. Nosso cérebro tem uma capacidade extraordinária de construir, de executar, de se conectar, né? E na medida em que a gente tem essa disposição em usar as nossas competências, as nossas habilidades, as nossas relações, tudo aquilo que nós acumulamos ao longo do tempo, direcionado, com propósito, com resultado esperado sobre tudo que a gente faz, mas, sobretudo, com metas claras, objetivas, negociadas. Quando a gente trabalha dessa maneira, nós somos capazes de transformar o mundo. E esse é o nosso
é o nosso lema, esse é o nosso DNA, é isso que nós fazemos todos os dias e nós nos consideramos transformadores do mundo. E transformadores do mundo a partir de atitudes construtivas, usando sempre o nosso conhecimento, usando sempre as nossas relações, usando sempre tudo aquilo que nós incorporamos todos os dias à nossa vida. Então, cada pessoa que é parte da VectorMed, todos os dias, quando se levanta, além de fazermos as nossas orações pessoais, nós paramos e refletimos. Hoje será mais um dia em que nós vamos trabalhar para transformar o mundo. Como estamos contaminados com saúde, quem quiser depois nos conhecer melhor, aqui tem o nosso site, pode entrar no nosso site, pode nos telefonar, pode conversar conosco, enfim, nós estamos sempre à disposição. Como nós trabalhamos com saúde, nós também estimulamos e apoiamos os movimentos que são criados pelos órgãos de saúde, né? Então, o mês de setembro tem alguns temas relevantes e um dos temas que nós consideramos assim, muito importante e que neste tempo está se materializando com muito mais intensidade, o Setembro Amarelo é o mês de prevenção ao suicídio. E nosso desafio é pedir a cada um de vocês que também se envolvam com essa temática e procurem trazer ou levar a contribuição de cada um de vocês para aquelas pessoas que nos cercam, né? A realidade que nós estamos vivendo hoje faz com que esse tema tenha uma relevância muito superior. E eu penso, nós estamos seguros de que cada um de nós pode contribuir de maneira muito, muito concreta e objetiva para essa questão do suicídio, a questão das doenças mentais, a questão das dificuldades que as pessoas vêm passando hoje. Muito bem, feitas essas observações, então acertem aí os seus cintos e vamos começar a nossa viagem desse sábado, né? Falando de um programa que começou em junho, né? E hoje, portanto, já é o 12º encontro. A gente vai tratar hoje de um assunto muito importante mesmo, que é a questão da comunicação, né? E essa semana a gente brincava aqui com os nossos sócios que a gente fez uma ação lá com o ministro Barroso, do TSE, e aí ele mudou o dia das eleições, né? Então, as eleições não vai ser mais 3 de outubro, vão ser no dia 15 de novembro. Então, como nós não teremos eleições no 3 de outubro, nós vamos concluir o nosso curso em 3 de outubro com um grande debate. Nós vamos discutir a questão da saúde em 2030, né? E aí a gente vai trazer abordagens sobre saúde suplementar, sobre hospitais, né? Sobre medicina alternativa. Então, todos vocês estão convidados para o dia 3 de outubro, ao invés de votar, como a gente vai votar só em 15 de novembro, 3 de outubro de manhã a gente vai ter um encontro aqui, fazer um grande painel de debates, né? Só repassando, no próximo sábado nós vamos trabalhar a questão de tecnologia, depois deshospitalização, que é um tema assim, muito importante, e no dia 26 também nós temos uma adequação, porque ao longo desses debates, muitas pessoas me perguntaram, né? Raimundo, quando é que a gente vai falar especificamente de receitas, né? Então, nós reservamos o dia 26 para trabalhar o tema de geração de receitas em saúde. Então, todos vocês estão convidados a nos acompanhar durante aproximadamente 2 horas nessas manhãs de sábado. Nós estamos falando de saúde, e aí quando a gente fala de saúde, a gente tem que primeiro olhar a cadeia produtiva, né? A cadeia produtiva de saúde hoje ela é formada por muitos players, né? Por diversos players e grandes players, né? Existem as operadoras, existem os médicos, os hospitais, as indústrias, os distribuidores. Esse é um tema que a gente pode ficar uma semana tratando. Mas o que eu
tenho procurado trazer nessa abordagem aqui é que qualquer que seja o player e qualquer que seja a posição em que você esteja inserido no player, é fundamental, é essencial que a gente tenha o cliente final como a essência do nosso trabalho, como o resultado do nosso trabalho, como o destino do nosso trabalho. Na medida em que nós olharmos o cliente final como a essência do meu negócio, do meu trabalho, da minha atividade, nós estamos contribuindo para a valorização do cliente, e a valorização do cliente transforma as relações cliente-fornecedor. Então, ter o cliente final como a essência de tudo que nós fazemos, na nossa opinião, é fundamental, é vital. E nós não estamos falando de um mercado pequeno. Nós estamos falando de um mercado que o ano passado girou aproximadamente 650 bilhões de reais e superior a 9% do produto interno bruto. Então, nós estamos falando de um mercado forte, de um mercado muito relevante e que está num processo de transformação muito grande, né? Há muito desperdício, há muita oportunidade de melhorias, há muito o que ser feito, ou há muito a ser feito. E exatamente por isso, por estar inserido nesse mercado, por entender que cada um de nós pode levar uma contribuição expressiva para melhorar a eficiência desse mercado, é que nós estamos aqui, é que nós criamos este programa. Esse programa, portanto, é um programa solidário. Nós, da VectorMed, disponibilizamos todos os nossos recursos, todos os mentores e os palestrantes têm feito as suas contribuições de forma solidária, ninguém cobra nada, e a gente também desafia quem acompanha conosco a ser solidário nas suas relações, no ambiente em que você estiver inserido, né? Nós entendemos que dessa maneira, com solidariedade e com disponibilização dos nossos recursos, nós conseguiremos fazer ou tornar uma sociedade menos injusta e mais efetiva e mais contributiva e que todos nós possamos crescer nesse país que todos nós amamos e onde nós vivemos. Feito essas observações, eu entrego a locomotiva para minha amiga, colega, uma pessoa muito especial que já nos conhecemos há algum tempo e com quem eu tenho aprendido bastante, Rosângela Portela. Vai nos falar sobre comunicação. Rosângela, está com você. Muito obrigado, viu, pela sua contribuição. Imagina, obrigada a você. Bom, deixa eu ver como é que eu faço. Share. Minutinho, vamos aqui colocar aqui. Pronto, já está. Eu acho que, Rosângela, só me permita fazer duas observações complementares, né? Tá. Esses encontros, eles são muito interativos, então a Rosângela certamente deve falar sobre isso, mas nós estimulamos todos que estão conosco, todos que estão participando, a trazerem também as suas contribuições. O programa está sendo gravado, ele vai ser disponibilizado posteriormente também. Passou a bola? Então, passei. Vamos lá. Então, vamos lá. Bom, vou aqui compartilhar minha tela com vocês. Aqui. Acho que é esse aqui. Aí. Bom, quero, em primeiro lugar, agradecer o Raimundo e a presença de todos aqui nesta manhã de sábado, para podermos conversar um pouquinho sobre a comunicação e através das mudanças que vem ocorrendo no mundo e, consequentemente, afetando no comportamento e nas comunicações. Então, à medida que eu for explanando, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, se manifeste e a gente abre para tirar dúvidas ou para conversar, tá bom? Bom, o nosso programa de hoje, eu vou fazer uma pequena contextualização dos desafios da comunicação nessa era digital que virou uma revolução. O que é esse nosso mundo dentro desses cenários, né? O mundo VUCA, e as pressões que as pessoas
estão sofrendo, e vamos falar um pouquinho das pressões dentro do Setembro Amarelo. Vamos falar da sociedade conectada e capital humano, os eixos principais de uma comunicação eficaz, uma coisinha um pouquinho mais teórica, as ferramentas da comunicação para a área de saúde, como otimizar a comunicação para evitar conflitos, e nós temos um marco, não só na área da comunicação, mas no mundo inteiro, na vida de todas as pessoas, que foi o hashtag Fica em Casa. Então, o hashtag Fica em Casa, ele é um marco, por isso que nas minhas chamadas eu desenvolvi um pequeno videozinho falando sobre o hashtag Fica em Casa, né, o comportamento das pessoas antes e depois do hashtag Fica em Casa. Ele realmente é um marco. Outra coisa importante dentro da comunicação são as fake news. Então, eu vou abordar um pouquinho a parte histórica e até posso abrir para debates, que é um tema bastante quente, né? Mas a minha maior preocupação, na verdade, é conversar com vocês sobre como nos defendermos das fake news. Vou dar uma pincelada só na Lei Geral de Proteção de Dados e depois as considerações finais aqui para a gente fazer uma reflexão sobre esse nosso encontro. Bom, nós não podemos começar a falar de comunicação sem dar uma pequena pincelada teórica, né? Mas dentro de todas as teorias que se tem, eu acho que hoje a mais completa é essa. A comunicação liga todos nós, todas as pessoas à rede, e essa rede somos nós, os seres humanos. Então, hoje todos nós estamos conectados dentro de uma rede. E além das mensagens, a comunicação normalmente são informações, a gente veicula informações, mas hoje, mais do que nunca, além da troca de informações, nós temos troca de pensamentos, sentimentos, opiniões e experiências. E é um pouco disso que nós vamos falar também mais adiante, emprestar as teorias do Goleman, que falam sobre informações, porque até bem pouco tempo, cada pessoa era uma dentro de casa, saía para o trabalho, fechava a porta, vestia o casaco, o paletó, as mulheres o salto, o terninho. Não, agora eu sou profissional. E hoje não, principalmente depois do hashtag Fica em Casa. Essas formalidades todas foram, de uma certa maneira, abolidas, porque você está trabalhando em home office. E mais do que nunca, os sentimentos e as experiências de cada um, elas são expressão da sua comunicação. E a pandemia, obviamente, nos trouxe a todos no mundo inteiro uma diferente forma de experienciar tanto o nosso cotidiano como as relações pessoais, profissionais. Aqui eu coloco até na nossa tela, se a gente olhar, é um mosaico. Eu gosto muito de mosaicos, para a gente ter uma imagem de como é o nosso mundo hoje, como é esse mundo dentro da internet. Ela abrange, entre aspas, todas as tribos, tudo é manifestado, do pequeno ao grande. Aí eu volto para uma tela, esse slide é um slide antigo meu, é um dos primeiros slides de quando eu comecei a dar palestras sobre comunicação, lá atrás, só não vou falar a minha idade. Mas o que eu acho que é importante desse slide é que a mídia tradicional,
ela continua aí, a revista, a TV, o rádio, o jornal, só que todas elas hoje estão dentro de onde? Elas estão dentro da internet, junto com os apps, o YouTube, o e-mail, Face, LinkedIn, Skype, WhatsApp, Blogs, Messenger. Então, essa evolução da tecnologia fez tudo migrar para a internet. E dentro da internet, o celular é o nosso principal meio de recepção de todas essas informações. Então, continuam existindo eventos, promoções, pontos de venda, né? Falando do ponto de vista do marketing e comunicação, principalmente, isso antes da pandemia ainda tínhamos, mas pós-pandemia, isso tudo acabou. Marketing direto, fidelização, mala direta, e-mail marketing, existe, mas nós vamos ver numa pesquisa da Nielsen, que eu vou mostrar ali na frente, que tudo isso mudou muito, porque as pessoas mudaram, o mundo se transformou e, consequentemente, a forma de nós experienciarmos tudo o que acontece conosco também mudou. Aí, só um pequeno apanhado para a gente ter uma noção da história, né, do que aconteceu com a comunicação. Antes dos anos 50, as pessoas ficavam reunidas em volta do rádio. Depois dos anos 50 até os 90, as pessoas continuavam na sala, reunidas em frente à televisão. A partir de 2000, a comunicação aparentemente solitária, porque é de um indivíduo, é meio contraditório isso, porque sou eu dentro de um computador, mas agora com quem? Com o mundo. Então, hoje, como nós somos? Nós todos estamos conectados em redes sociais. E aí, como é que está esse nosso mundo aqui? Eu acho interessante essa definição de mundo VUCA. O que é VUCA? Ela vem do inglês, essa é uma palavra emprestada lá dos anos 90, e a história. Eu acho que é importante a gente ressignificar as coisas, porque quando você parte da história, você acompanha a evolução dos acontecimentos, você tem mais base para entender o que está te acontecendo agora. Porque as informações, o nosso contexto histórico de hoje, ele é um reflexo do que aconteceu lá atrás. Então, esse mundo VUCA, ele começou lá na década de 90, ele vem do Exército Norte-Americano, que usou essa sigla para explicar ou descrever cenários possíveis, né, da Guerra Fria. Hoje nós não temos uma Guerra Fria, mas eu acredito que nessa pandemia a gente está bem dentro desse mundo VUCA, que é velocidade da mudança, incerteza, né, que a gente falta a clareza sobre o nosso presente, a complexidade. Como temos muitas tribos, muitas opiniões, então temos muitas variáveis para tomar as nossas decisões. E a ambiguidade, falta de clareza sobre o significado, dos eventos. Então, todo esse mundo que até tem alguns teóricos que o chamaram de mundo líquido, é exatamente isso, porque nós não temos mais aquele quadradinho em que vivíamos, em que os cenários todos, eles eram previsíveis e as nossas decisões, a gente tinha clareza para tomar essas decisões. Hoje, dentro desse mundo flexível, a gente tem que estar mais atento a tudo, inclusive a nós, para podermos tomar decisões assertivas. Eita! Então aqui, dentro desse mundo VUCA, o que está acontecendo? Eu aproveitei para falar um pouquinho
sobre o Setembro Amarelo, porque a comunicação é o melhor caminho para a prevenção. Se até bem pouco tempo falarmos sobre suicídio era um tabu, hoje falarmos sobre suicídio pode salvar vidas. Então, dia 10 agora de setembro será o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. Isso começou em 2015 e vem no crescente. Eu achei que era interessante a gente colocar a comunicação nesse contexto, porque só a comunicação pode salvar, seja ela falada, escrita, e hoje eu acho que mais do que nunca a gente está começando a voltar a ter esse contato físico, e é importante a gente ter essa noção de que a nossa postura de ouvintes, né, pode salvar vidas, porque o silêncio, ele também é uma forma de comunicação. Tá, opa, eita, vamos aqui. Agora eu vou dar uma pincelada, assim, a gente tem muitos dados sobre tecnologia e como essa tecnologia interferiu no nosso comportamento. Mas eu peguei as mais abrangentes, tanto do Brasil, né, quanto de fora, para vocês terem uma noção de quantificação, né? Então, 3 em cada brasileiro hoje acessam a internet. São 134 milhões de pessoas conectadas. A gente pode pensar que, olha, 79,1% das casas hoje têm acesso pelo celular, têm acesso à rede. Então, realmente estamos todos conectados. As crianças hoje, a partir de 10 anos, já têm aparelhos celulares e representam 79,3% dos brasileiros. Então, o uso do computador caiu, né, de 2017 para 2018. Era 56,6%, caiu para 50,7%. E os tablets, de 14,3% para 12%. Esses dados são do IBGE, tá? Mas eles foram, eu peguei da Agência Brasil, agora os dados são de maio de 2020, tá? São os dados mais recentes que a gente tem. Outra coisa importante, que são os apps. 95,7% dos brasileiros têm acesso à internet e usam o app. Outro dado bastante interessante é que hoje poucas pessoas usam o telefone fixo para se comunicar com outras pessoas. 88,1% das pessoas usam a internet para fazer ligação de voz ou vídeo. Então, o WhatsApp é o campeão realmente da conexão. As pessoas estão conectadas visualmente pelo telefone celular. Assim, eu brinco, quando eu era criança, eu assistia aos Jetsons, boa parte das pessoas aqui deve lembrar desse desenho, que a gente achava aquilo muito interessante. Nossa, quando eu vou poder ver as pessoas? E já estamos podendo ver. Dentro da internet das coisas também, nós já temos vários dos objetos que eram usados lá. Então, o passado, que parecia que estava tão distante, ele já é uma realidade para nós. Inclusive, nós já temos cidades inteligentes fora do Brasil e uma cidade sendo construída no Nordeste. Aí, falando em tecnologia e em comportamento, eu achei interessante trazer esses dados de uma pesquisa da Nielsen Brasil, que é a mais recente, sobre o consumo pré-pandemia. Como a pandemia ela foi um marco das diferenciações do comportamento, de como a gente fazia antes e como foi depois da pandemia, eu achei bastante interessante a gente trazer esses dados, que eles vão ficar aqui gravados, só que a gente ainda não tem os dados concretos do pós-pandemia.
na verdade, eu trouxe tendências do que vai acontecer com esse comportamento pós-pandemia. Então, o que a Nielsen apurou? Que as pessoas estão mais conectadas. 64% das pessoas têm o smartphone. E as compras, principalmente de alimentos e bebidas, aumentaram 82% no e-commerce, em comparação com 2018. Então, gente, vocês imaginam como o e-commerce prosperou pós-pandemia. As pessoas também ficaram mais práticas, porque 45% das pessoas fazem compras pela internet. As pessoas também estão mais saudáveis. 57% das pessoas reduziram o consumo de gordura e 56% diminuíram a ingestão de sal. As pessoas estão negociando mais. Então, 64% delas opta por marcas devido ao preço baixo oferecido. Mas, se a marca oferecer vantagens, né, se apresentarem valor agregado, as pessoas também estão dispostas a fazer esse tipo de consumo. Por que as pessoas também estão sabendo negociar mais? A internet, ela proporciona que o usuário pesquise antes de fazer a sua compra. Dificilmente uma pessoa hoje vai à loja e se pega desavisada por preços discrepantes. Ela vai na internet, ela vai em várias lojas, ela pesquisa preço, ela pesquisa qualidade. E, principalmente, gente, elas olham os comentários dos usuários que já fizeram as suas compras ou que já utilizaram aquela empresa. Então, hoje, as redes sociais, elas são um grande balizador para os usuários, para a sua tomada de decisão. As pessoas também estão mudando os hábitos de consumo, elas estão mais sustentáveis. Então, 42 delas mudaram o seu hábito de consumo para reduzir o impacto no meio ambiente. E só 5% das pessoas são leais aos produtos, marcas e bandeiras varejistas. Isso significa o quê? Que empresas, prestadores de serviços, fábricas, eles o tempo inteiro têm de estar atento à experiência do consumidor, à necessidade do consumidor. E do ponto de vista de comunicação, eu falo para vocês, o que o seu interlocutor necessita. Então, a gente precisa começar a pensar um pouco mais, a refletir em como estamos nos comunicando com o outro. Aí a gente vai trazer uma tendência da internet internacional. Então, a maioria dos países, é óbvio, já tem internet, inclusive a África, tá? Por isso que eu nem coloquei esses dados aqui, que eram muitos dados. Então, o que é principal a gente saber? Que o Facebook hoje tem 2 bilhões de usuários mensais. E 1 bilhão acessa com alta regularidade. O YouTube conta com 1,5 bilhão de usuários acessando seus conteúdos, né? O que o torna a segunda plataforma mais popular. Vamos refletir um pouquinho sobre esses dados? Vamos pensar. Se 2 bilhões de pessoas estão no Face e 1,5 bilhão está no YouTube, a gente pode tirar a seguinte conclusão. As pessoas, ao invés, né, antigamente a gente lia para ter uma noção, para ter a opinião sobre qualquer assunto. Hoje,
as pessoas vão para o Face e para o YouTube para colher essas informações, seja de qual for a natureza, seja de natureza profissional, seja de natureza pessoal, serviços, tudo está no Face e no YouTube. Bom, agora vamos falar um pouquinho das consequências desse mundo e dessa sociedade totalmente conectada. Então, dentro dessa revolução digital, numa velocidade exponencial, mudaram os paradigmas da economia, dos negócios, da sociedade e das pessoas. Alguns negócios que eram importantes no passado, hoje não existem mais. Está se reformulando a forma de produção, do consumo e da logística para a entrega desses produtos. E, principalmente, está surgindo um novo mundo, diferentemente do passado. Então, é uma reformulação do modo no qual trabalhamos, nos comunicamos, nos informamos e nos divertimos. Aí eu trago uma fala do diretor fundador do Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab, que ele diz assim: essa revolução, né, a digital, ela não está modificando apenas o que e como fazemos as coisas, mas também quem nós somos. Então, essa é uma boa reflexão para a gente fazer diante de toda essa mudança que nós tivemos. Como é que estão? Como eu sou? Eu sou o mesmo de antigamente? Tomara que não. Mas como é o meu comportamento diante de todas essas variáveis? Opa! Aí, eu gosto muito do Goleman, porque ele fala da inteligência emocional. Então, essa sociedade conectada, ela está exigindo um outro tipo de pessoas. E como essas pessoas têm de ser? Se algum tempo atrás, como eu já falei, me repetindo, estavam separadas a parte profissional e pessoal, hoje quem trabalha é uma pessoa, e essa pessoa tem emoção, sentimentos, problemas, e quanto mais equilíbrio essa pessoa tiver, mais apta ela está para se comunicar e para se relacionar nessa sociedade VUCA. Então, o Goleman fala o seguinte, que as emoções influenciam nas atitudes das pessoas e dos líderes das organizações. Porque aqui a gente tem bastante pessoas que estão ligadas às organizações. Então, é imprescindível pensarmos hoje quais são os valores que essas organizações estão pedindo. Elas estão pedindo habilidades de comunicação. Então, você está apta a falar com o outro, você ouve, você entende os sentimentos do outro. Então, como você se posiciona como líder? Você aceita a participação dos seus parceiros? Liderança. Como é que está a sua liderança? E, gente, líder não é só aquele que está dentro de uma organização, até dentro de casa. Quem é que manda dentro de casa? Como é que você está fazendo? Como é que você está se expressando? Quais são as suas necessidades? Ter ética, ter uma solução criativa para os problemas, saber gerenciar o tempo, saber relacionar os conflitos, saber solucionar os conflitos e trabalhar em equipe. Aí eu vou lá para o Goleman de novo, que é importante o quê? A gente perceber e expressar as emoções. Se algum tempo atrás nós não fomos treinados
a saber o que estamos sentindo, hoje é imprescindível termos consciência dos nossos sentimentos. Por quê? São esses nossos sentimentos que vão determinar as minhas decisões. Se eu não estou equilibrada, se eu me desconheço interiormente, quais são as minhas reações? Eu vou explodir com alguém? Eu vou aprender a me controlar? Então, eu tenho raiva? Eu estou sentindo amor? Eu estou inflexível? E essa inflexão está me trazendo ansiedade, angústia? Eu preciso perceber como eu estou. E usar essas emoções como informações. A partir do momento que eu consigo observar como eu estou, como eu sou, eu passo a observar o meu receptor, o meu parceiro de trabalho, os meus filhos, esposa, as pessoas da minha relação. E qual a importância de eu saber o que eles estão sentindo? É entender, lá o 3, essas diferentes emoções. Para quê? Para poder saber administrá-las. Então, essas são as 4 habilidades que o Goleman nos traz dos seus estudos sobre a inteligência emocional. E que o que era um tabu hoje, realmente a gente precisa ter consciência disso para poder se expressar melhor. Mas, deixa eu ver o próximo. Eu já ia antecipar. Só apressadinha? Bom, então, que essa sociedade conectada nos trouxe o quê? Novos paradigmas de comportamento. Aí eu volto lá para a nossa comunicação. De uma certa maneira, as mídias sociais, elas fizeram o quê? Elas esvaziaram o termo comunicação. Por isso que eu fiz uma definição bem rapidinha lá no nosso início, só para contextualizar. Agora vem a definição importante de comunicação. Porque a comunicação é uma linguagem, seja lá escrita, falada, vídeo, áudio. Hoje a gente tem várias formas de expressar essa comunicação e essa linguagem. E ela é expressa através do quê? De palavras. Então, por que é importante a gente refletir e pensar na força das palavras? O que eu estou falando? Porque a palavra, ela constrói narrativas. A narrativa também está me trazendo, já está me deixando um pouquinho chateada a forma como as pessoas estão tratando essa palavra. Ela está esvaziando o seu sentido. E hoje o importante é a gente prestar atenção no significado das palavras. E quando a gente fala sentido, é porque você está ouvindo uma palavra não somente com a audição, mas você está vendo, você está cheirando, você está palatando, é como se fosse uma comida também. Então, as narrativas, eu gosto de resgatar isso, porque eu gosto muito de literatura também, ela está dentro do guarda-chuva da literatura. E as pessoas e entidades estão utilizando dessas narrativas, das técnicas de literatura para se construir um personagem, os storytellings, que são muito interessantes, mas também estão construindo personas para fake news, que a gente vai abordar um pouquinho mais lá na frente. Então, qual é a minha observação neste momento? Para a gente, como o Goleman fala, estar atento aos nossos sentimentos, porque são eles que vão nos sinalizar. E aí eu falo da força da palavra e das entrelinhas. Se eu estiver lendo um texto, ou se eu estiver simplesmente falando, que nem eu estou aqui conversando com vocês, a minha respiração é a entrelinha, é ela que demonstra
o meu sentimento, as minhas emoções, se eu estou falando a verdade. E isso é muito importante, você passar a treinar, a reconhecer as suas emoções, a reconhecer o que o outro está falando e observar as narrativas. Por isso a voz do outro. Eu ouço, eu entendo, eu compreendo. Eu estou lendo as entrelinhas da pessoa, mesmo que ela esteja só se comunicando comigo através da fala ou do vídeo. Hoje a gente falou muito, a gente tem muitas expressões, né? Porque toda a nossa comunicação hoje é como nós estamos fazendo hoje. Nós estamos cerceados de fazermos esses nossos encontros pessoais. Então, cada dia eu percebo da importância da gente fazer uma leitura, primeiramente, das nossas emoções, a partir dessas emoções, você saber interpretar o outro. Rosângela. Diga. Deixa eu te provocar um pouquinho. Pois não, vamos lá. Você sabe que eu não consigo ficar muito tempo sem provocar as pessoas, né? Mas isso é muito bom. Vamos lá. Volta ao slide, por favor. Isso aqui, para mim, tem uma importância incrível, né, nessa questão dos novos paradigmas do conhecimento, do comportamento das pessoas, desculpe, né? Uhum. Os novos paradigmas do comportamento das pessoas, né? E aí, esse tema que você falou, de ouvir a voz do outro, né? Ou de compreender o que o outro está procurando nos transmitir, como é que a gente pode praticar isso? Você consegue dar umas dicas para a gente aqui? Que bom que você falou, claro, vai ser um prazer. Então, assim, eu acho muito interessante a gente passar a observar as pessoas com um olhar mais amoroso. Eu sei que esse mundo nosso, ele é competitivo, mas a gente está em transição. A pandemia nos mostrou isso, que nós podemos ser solidários. Então, eu vou emprestar um pouquinho a teoria da comunicação não violenta, que são 4 passos. Eu observo a pessoa que está me falando, eu separo o meu sentimento do que ela está expressando, então eu me isento de emoção e me isento de julgamento. Aí, então, eu consigo dar uma resposta simplesmente para o fato e não misturo sentimento com fato. Mas isso, Raimundo, é treino. E nós não fomos treinados para isso. Então, todos esses novos paradigmas, né, eles estão nos obrigando a treinar, a nos treinarmos rapidamente, principalmente a observarmos melhor as pessoas. Que nem eu falei, a observação não somente simples, mas é meio até difícil, assim, porque muitas das pessoas que estão nos ouvindo, eles talvez não tenham essa questão da intuição exacerbada, mas essas entrelinhas que eu falo é também essa intuição, é aquela vozinha que fala da gente, a partir da gente lá atrás, que eu vi, eu cheirei, eu tenho alguma coisa até de palatar quando eu falo, mas eu ouvi aquela minha vozinha lá atrás, porque assim, todo mundo tem isso. E quando eu vou falar da fake news, que eu até retomo um pouquinho isso, é a gente ter a observação e sentir lá dentro, essa pessoa está falando a verdade ou está mentindo? Então, é uma habilidade que precisa ser treinada. Não sei se respondi só a sua questão. Legal, valeu, obrigado. Imagina, alguém mais tem alguma questão a respeito?
É que eu sou uma emocional, assim, gosto muito do Goleman, e esse é o meu TCC também, boa parte está com ele lá, as referências são ele. Bom, eu já tinha colocado, né, então, hoje, eu acho que a responsabilidade sobre o que você diz, sobre o que você faz, sobre o que você não diz, ou que não faz, ele está passando uma mensagem, tanto que a gente vai ter a lei, né, vamos falar um pouquinho da lei, né, sobre Lei Geral de Dados, lá, um pouquinho mais lá na frente. Então, é importante que a gente tenha essa consciência que somos responsáveis por tudo que falamos. Aqui, então, esse slide, quem nos trouxe foi o Raimundo, né, não a parte de eficiência e eficácia, mas esses seriam os principais eixos da comunicação dentro do mundo corporativo. Então, entender o posicionamento atual, que é o que a gente faz, né, a partir de traçar os cenários, definir com clareza os objetivos, né, ter os objetivos com clareza e ter essa clareza, definir quem é o nosso público, que é aquilo que eu falei do ouvir, que hoje o nosso público está muito diversificado. Então, a gente tem que ter bastante clareza para com quem nós estamos lidando e com quem nós estamos falando, seja lá qual canal eu esteja utilizando, né? E a partir da definição do meu público-alvo, eu vou saber qual é a mídia mais adequada para ser ouvida. Também, dentro da parte corporativa, é estabelecer e monitorar cronogramas e os resultados e o plano de ação. E apresentar conclusões e feedback. Gente, se a gente não tem uma conclusão, né, tudo isso, todas essas conclusões, tudo permeia a comunicação. Se você não tem uma comunicação clara, nenhum desses eixos vai funcionar. Aí eu gosto da definição de eficácia lá, alcançar os resultados planejados, alcançar os objetivos, alcançar a meta. E de eficiência, né? Atingir o resultado com o mínimo de perda de recursos, fazer o melhor uso possível do dinheiro, do tempo, materiais e pessoas. Aí nós vamos voltar de novo uma ferramenta que é importantíssima para a área de saúde e para toda a nossa comunicação, seja lá com quem for, objetividade e clareza lá. E como nós fazemos isso? Quanto mais atentos estivermos à maneira como nos expressamos, maiores serão as chances de empregarmos as palavras que deem sustentação aos nossos objetivos. Então, voltamos de novo à palavra. Vocês estão percebendo como é importante o que nós falamos, até o estudo das palavras. Hoje eu percebo as crianças meio enfadonhas em ler, em buscar lá a etimologia das palavras, mas são elas que vão nos salvar daqui para frente. Qual o sentido da palavra que eu quero falar? Eu vou escolher uma palavra adequada para transmitir a minha mensagem. E aí voltamos de novo, no aprimorar a sensibilidade. É estar sensível, né, ao meio, estar sensível ao outro, né? Ele saber filtrar, ter foco, vai nos auxiliar no desenvolvimento da comunicação, principalmente na área médica. Nós estamos lidando com pacientes, nós estamos lidando com pessoas normalmente fragilizadas, dentro de um ambiente que não é tão agradável, normalmente tem muitas doenças, né, ali. Se eu estou num ambiente, se eu estou conversando com um médico, normalmente é porque eu tenho que resolver algum assunto. Então, estar sensível a esse paciente é muito importante. Bom, agora nós vamos lá para o hashtag Fique em Casa. E vamos falar um pouquinho das
tendências, né, dos hábitos da população. Essa foi um trabalho feito pelo Meio e Mensagem em maio deste ano, tá? Bem novinho. Então, vamos lá. O que eles estão falando? Que a crise causada pela pandemia mudou a maneira como as pessoas vivem, se relacionam e consomem. E mais do que uma transformação imediata na rotina, o Covid deve provocar impactos a longo prazo no comportamento das pessoas. Então, quando nós ficamos em casa, nesses 2 primeiros meses, eu acho que a gente levou um pequeno susto, porque imaginávamos que seria somente 40 dias. Então, estávamos preparados para 40 dias. Os primeiros 2 meses, eu acho que passaram tranquilos. Mas depois, a gente começou a ter outros tipos de comportamento que nós vamos verificar agora. Então, essa história da reinvenção da casa. Opa, caiu minhas anotações aqui. Essa história da reinvenção da casa. Todo mundo acostumado a sair todo dia para trabalhar, ter uma rotina, e ficou preso dentro de casa. Então, o que aconteceu? As pessoas começaram a buscar reproduzir as experiências de fora dentro de casa, tá? E as pessoas passaram a olhar para a sua casa até com mais carinho, porque a partir do momento que você começou a trabalhar em casa, nos primeiros 40 dias foi meio improvisado, quando começou-se a ver que ia ter que ficar mais tempo home office, as residências começaram a ser adaptadas para se ter um home office mais saudável. Passamos a ter novos heróis. Quem são esses novos heróis? Os médicos, os funcionários de saúde, da limpeza, os entregadores. Quem não podia ficar dentro de casa, quem estava cuidando para que nós pudéssemos ficar dentro de casa, se transformaram em heróis. Com o passar do tempo, lá o 3, as pessoas e o isolamento social, as pessoas começaram a falar das suas vulnerabilidades e passaram também a compartilhar as dificuldades através do meio que a gente podia, que era o quê? Que foram as reuniões através do vídeo, né? Aí temas como saúde mental ganharam mais forças nas redes sociais. Foco no coletivo. Então, essa volta, esse isolamento, esse ficar sozinho, mostrou para a gente também que é preciso pensar no coletivo, é preciso pensar no todo. E estimulou as pessoas a se unir para fazerem ações coletivas, tá? E segundo eita, só fugiu aqui, ó. Os dados aqui também, eles mostram que esse foco no coletivo pode ser uma tendência, né, para uma revisão nos modelos de negócios e também nos usos dos dados. Bom, o local virou gigante. Essa história de ter que ficar preso em casa trouxe uma valorização do local, do entorno, do nosso entorno. Então, foi uma valorização da produção. O quê? Se acomoda direito. Oi, voltou. Bom, houve uma valorização da produção local e as grandes empresas também buscaram soluções para apoiar a cadeia de pequenos e médios empreendedores.
Ao ficarmos em casa, também percebemos que tínhamos muita coisa supérflua. A partir do momento que não saímos mais, começamos a ver que o nosso guarda-roupa estava muito grande, que não precisamos de tantos sapatos, de tantos ternos, de tantas camisas. E o que é essencial mesmo? Começou a haver uma reflexão interna também, não só das coisas materiais, mas também o que é essencial para a minha alma, para o meu espírito. Okay. Próxima. Então, todo mundo, assim, nos primeiros dias, acho que foi muito interessante isso. Eu vou falar um pouquinho do meu exemplo, que eu participo de vários grupos, e nas primeiras semanas, né, do hashtag Fica em Casa, nossa, tínhamos uma agenda noturna completa. Todo dia tínhamos lives. E isso foi se esvaziando, né? Que esse digital, na verdade, ele fez com que acelerasse. Quem não era digital teve que virar digital, e as empresas também tiveram que se adaptar. Quem não estava se adaptado precisou correndo a procurar plataformas, a estar mais up-to-date com as mídias sociais, inclusive. O e-comércio ganhou grande força, o setor financeiro também precisou alavancar os serviços digitais, porque todo mundo estava preso dentro de casa. Uma coisa boa, a cocriação e a cultura maker, faça você mesmo. Então, você estando isolado dentro de casa, um orçamento apertado, as pessoas começaram a descobrir as suas habilidades, né? Poxa, o que eu posso fazer? Então, muita gente começou a fazer pão, muita gente começou a fazer marmita para vender, e começaram a gente começou a costurar, bordar, tricotar, se alguém tiver algum outro exemplo, que foram os exemplos próximos aqui que aconteceu no meu prédio. Mas esse movimento, segundo os dados aqui, eles podem mostrar uma tendência do surgimento de novas possibilidades criativas para a rotina e para o trabalho, surgimento de inovações, tá? E aí ele fala que o auge da experiência, assim, eu não sei se a gente já chegou no ápice dessa pandemia, porque cada dia era um, né? Foi se postergando, e acho que isso foi trazendo também uma certa inquietação, inclusive interferindo nas experiências que a gente estava tendo dentro de casa, né? Então, a tendência aqui da pesquisa, ele fala de uma valorização do experienciar fora de casa, né? Então, talvez esse tempo que nós ficamos presos, que nós precisamos internalizar nossos valores, repensar os nossos relacionamentos, né? Tanto dentro de casa quanto fora de casa, ele trouxe um desejo de aproveitar a vida, né? Que dentro da tendência do consumo pode estimular a questão de tendências de moda, esportes radicais, tatuagem, né? Mas claro, sempre dentro, né, das recomendações lá de segurança. E a gente já vinha falando a respeito de influências, né? Os influenciadores especialistas aumentaram na pandemia. Então, a gente teve uma proliferação muito grande de especialistas e pessoas consultando, tanto da parte médica, do Covid, como o assunto era muito novo, todo mundo queria saber, e aí tinha muitos especialistas
e muitas ideias divergentes, conceitos diferentes, e a própria Organização Mundial de Saúde, né, do começo para agora, depois de 6 meses praticamente de pandemia aqui no Brasil, né, trouxe diferentes protocolos de atendimento.